aí de todas as idades, de todas as crenças e cores. Eu sou a Jaqueline Baumgrates, eu estou falando aqui de São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, de um ponto, pontinho e pontão de cultura, vejam só. Então, esse ponto de cultura, ele nasceu em 1989, é uma organização social sem fins lucrativos. Só que ele ganhou novo sentido com o programa Cultura Viva, quando fomos selecionados pela primeira vez como ponto de cultura pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, e a premiação, a seleção era em nível nacional. Bem, depois disso, nós entendemos o que é ser uma organização não governamental por uma outra esfera, né? Pela arte, pela cultura, e aí nós fizemos muitas coisas diferentes, conhecemos pontos de cultura de todo o Brasil, e aí, depois de alguns anos, fomos selecionados como ponto de cultura com outro projeto, um pontão de cultura com outro projeto, um projeto de abrangência nacional temático para as culturas das infâncias, a cultura da criança e do adolescente, porque nossa bandeira vinha daquela trajetória do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Garantia dos direitos, garantia de brincar, garantia da cultura. E aí foi assim. E só depois evoluímos para Pontinho de Cultura. Sabe por quê? Pontinho foi um edital de premiação, nascido aqui do Ponto de Cultura Bola de Meia, em que o MINC materializou por todo o Brasil. Hoje são mais de 4.000 pontinhos de cultura premiados, porque as premiações, depois de nacionais, passaram a ser estaduais, o Estado adotou a ideia, né? E depois alguns municípios também adotaram a ideia desse edital, premiando pontos de cultura, organizações sociais que tinham como vocação a cultura das crianças brasileiras. Então, a preservação do brincar, das cantigas, das brincadeiras junto à natureza, bom, e nas escolas também, né? Esse é o nosso ponto de cultura. Ele vem há muitos anos trabalhando com formação de educadores e com crianças. Então, nós dizemos que a cultura aqui é muito valorizada de, com e para crianças. Então, existe a cultura que é de criança para criança, que é super importante, a cultura dos educadores e dos artistas, que é com as crianças, que acontece com as crianças, e a cultura que é feita por muita gente boa por aí, que faz uma cultura para crianças, como referências de boas músicas, de peças teatrais. Então é isso. Nós sempre brincamos que a cultura precisa ser assim, nessas três esferas, de, com e para. Quando fomos pontos de cultura, nós fizemos uma caravana com vários artistas, mais de 15 artistas, por todo o Brasil. Então, fazendo uma troca de residência artística. Quando nós íamos para um ponto de cultura, para outro ponto de cultura em outros estados brasileiros, nós gravávamos, nós fazíamos entrevistas, nós trocávamos experiência, também oferecíamos oficinas de formação para escolas parceiras, professores de outras escolas e também espetáculos para as crianças dessas escolas parceiras. E foi a partir dali que tudo isso mudou, essa nossa visão de que realmente a cultura transforma o Brasil, desesconde, tira da invisibilidade a voz das crianças, né? Essas que muitas vezes estão ali menos favorecidas, as mais vulneráveis. E olha, numa linha do tempo, nós trabalhamos aqui no Ponto de Cultura. De um lado estão os mestres e mestras das culturas tradicionais brasileiras, que nos ensinam por sua sabedoria, pelos seus fazeres. Do outro lado da ponta dessa linha histórica estão as crianças, essas com a sua pureza de olhar o mundo pela primeira vez, né? Um olhar original. E aqui nesse meio estamos nós no presente, nós artistas, educadores, que temos uma missão importante, fazer a reconexão de uma geração à outra e fortalecer essa sabedoria, esse fluxo entre os mestres e mestras e as crianças brasileiras e as crianças do mundo todo, porque o programa Cultura Viva já vem sendo replicado em outros países. Isso nos deixa muito felizes. Talvez seja o programa, seja a política pública de Estado mais importante que o Brasil já teve. Então, por isso, o programa Cultura Viva precisa ser fortalecido. E aqui vai o nosso grande abraço de todas as crianças aqui do Ponto de Cultura Bola de Meia,
para um jardineiro muito especial, que foi ali colhendo, olhando, cuidando de cada um de nós, que é o nosso amigo historiador e colega de todos os pontos de cultura, Célio Turino. Então, vai um grande abraço aí daqui da turminha para você, Célio, e para o Instituto Casa Comum, tá? Então é isso, gente. Essa teia digital está linda e nós precisamos cada vez mais nos conectar, conhecer uns aos outros, ter uma política de solidariedade, de fraternidade. E eu espero poder ver vocês, tocar em vocês, a presencial que logo chegará. Até mais, gente. Meu nome é Júlio César José Marcelino. Eu faço parte aqui do ponto de cultura do Movimento Cultural Penha. É um ponto de cultura que a gente foi contemplado ainda em 2008 e aqui do bairro da Penha de França, né? A gente, em 2011, a gente foi contemplado com o prêmio do IBRAM, e aí a gente ganhou um prêmio e nos tornamos também um ponto de memória. Por quê? Porque na época, em 2011, além do trabalho que a gente já vem realizando aqui no bairro da Penha, a Penha é um bairro que fica aqui na zona leste de São Paulo, e o Movimento Cultural Penha realiza algumas atividades aqui na área da cultura. Entre elas está o trabalho que a gente realiza com a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, aqui da Penha de França, que é uma igreja que data do começo do século XIX, né, de 1802, que foi erguida pela Irmandade do Rosário, que era constituída, na sua maioria, por homens e mulheres escravizados, né? E desde 2002, a gente tem realizado aqui no bairro da Penha uma festa que para dar visibilidade a esse patrimônio que corria o risco em 2000 de de vir ao chão, né? Porque ela estava de fato com a sua estrutura comprometida. E aí a comunidade, principalmente as pessoas descendentes afro-brasileiro, se reuniram e, quando ela completou 200 anos, que foi em 2002, começou a realizar uma festa, né, que no mês de junho, para atrair o olhar tanto da comunidade local quanto da cidade sobre esse patrimônio histórico, já porque ela era uma igreja tombada, né, pelo Condefat, e mesmo com toda essa proteção que ela tinha, ela quase veio ao chão. Então a gente, que hoje, quando eu falo a gente, era um grupo de pessoas, que no primeiro momento a gente se tornou uma comissão de festa, e atualmente nós somos a comunidade do Rosário, porque a gente não realiza mais só a festa no mês de junho, mas várias atividades, tanto no Lago do Rosário quanto nessa igreja, né, que é esse patrimônio histórico, que é justamente para trazer a memória tanto das comunidades que a construíram, quanto também das duas irmandades que fizeram parte dessa igreja, né, e da importância que esse patrimônio tem para a cidade, para o estado de São Paulo. Então, o prêmio do IBRAM, que nos tornou em ponto de cultura, abriu para nós duas frentes nesse campo de trabalhar com a memória. Uma é com a memória do bairro, onde se encontra esse patrimônio histórico, que é a Igreja do Rosário e o próprio Lago do Rosário, e outra é relacionado à própria Igreja do Rosário, né, que é onde a gente começa a pesquisar sobre a própria igreja e sobre a nossa ação com relação a essa igreja. Através da nossa pesquisa, descobrimos que a antiga Irmandade do Rosário que aqui tinha já realizava, como as tradições ligadas ao congado, né,
até hoje ainda mantém vivo. Então, também tinha a escolha tanto desse rei quanto da rainha, como também a colocação do mastro, tinha também a presença de congadas, né? Esse ano, depois, foi o primeiro ano que a gente retomou com a festa presencial após a pandemia. A gente tem uma publicação, duas publicações, né, sobre relacionado a essa história que a gente vem realizando aqui. E esse material todo a gente disponibiliza, né, tanto hoje em dia nas nossas redes sociais. Então, através da memória, a gente também passa a discutir outros temas e trazendo outras pessoas importantes do bairro para discutir o próprio bairro, né? E as próprias questões ligadas à questão da negritude, ligado ao preconceito, ligado à questão da mulher negra, a partir desse gatilho, né? Que são os patrimônios que a gente tem aqui na região. Tudo isso foi possível, né? Primeiro porque a gente, através tanto do ponto de cultura quanto do prêmio que a gente recebeu do IBRAM, nos possibilitou que a gente nos estruturasse, né? Conseguíssemos ter equipamentos como para poder colher esses depoimentos, para poder registrar, né, os eventos que a gente vem realizando e poder disseminar, né, tanto para a comunidade afro-brasileira quanto para os moradores no geral, né, conhecer um pouco a história do seu bairro e trazer outras memórias. Olá, eu sou Mário Jefferson, resido em Taubaté e sou coordenador do Pontão de Cultura, Central de Mídia, Produção e Distribuição Cultural. O nosso foco é essencialmente voltado para o audiovisual e para os direitos humanos. Dentro desse contexto, a gente vai explicar como tem sido o nosso trabalho de apoio aos pontos de cultura, aos pontinhos, aos griots, enfim, a preservação da memória tão importante do Cultura Viva. Durante todo esse período de nossa existência, nós temos Pontão em 2010, de 2010 para cá, nós temos trabalhado assiduamente no contexto de auxiliar os demais pontos de cultura em várias etapas, né? Dentre as quais, na parte burocrática, para ajudá-las a resolver questões de documentação, ou na parte de recursos, para poder estar brigando aí pelos seus direitos junto aos PROACs, né? E a gente tem trabalhado bem nesse sentido. Um dos documentários mais importantes que nós fizemos vários, mas um dos mais importantes que nós fizemos foi com a grande mestra, professora Neide Gomes, ou simplesmente Neide do Divino. A Neide foi para a gente assim um divisor de águas. Ela nos chamou, Joanópolis, disse que precisava fazer uma gravação. E nós fizemos essa gravação, que foi a última gravação da vida dela. E nessa gravação já era meio que uma despedida. Ela estava falando sobre os projetos, o que ela queria que acontecesse com os projetos dela, principalmente o santuário que ela criou em Joanópolis do Divino, e só que não deu tempo dela fazer a parte legal, que seria transferir esse imóvel para a Cúria. Então não existe. E a família herdeira parece que não quer que haja essa solução de continuidade. Talvez Joanópolis venha a perder esse santuário. Mas nós temos tudo isso documentado, nós temos a fala Neide do Divino, o legado, esse documentário que nós fizemos de 1h20, e nós vamos disponibilizar com certeza, que nos ensinou muito, muito a respeito do que é realmente você estar comprometido com a cultura de uma forma bem ampla. E esse comprometimento que a Neide teve, tem e terá com a cultura, tem nos incentivado, tem nos promovido a dar outros passos, a criar outras vertentes. Por exemplo, agora nós estamos já para 2023, com o Cine Combosa,
que é para levar cinema nas praças públicas de alguma cidade que a população não teve condições de assistir um filme. Nós temos também o Cine Rural, que também visita cidades já na sua área rural para estar apresentando cinemas, né, para as pessoas que não tiveram, e tudo com produção, inclusive incentivando nessas localidades a fazer filme, a se fazer cinema. E dentro disso aí, dentro desse contexto, nós continuamos aqui, tivemos uma atividade muito ampla durante a Lei Aldir Blanc, nós passamos a publicar sistematicamente alguns informativos das cidades em que a prefeitura ainda não tinha solicitado os recursos da Lei Aldir Blanc. Durante a Lei Aldir Blanc, nós fizemos uma movimentação muito grande, inclusive com todos os pontos de cultura existentes, com todos os trabalhadores de cultura, para que o seu município pudesse receber esses recursos. E esse mesmo método que nós usamos na Lei Aldir Blanc 1, a gente pretende reaplicar agora, em 2023, por conta da Lei Paulo Gustavo e por conta da Lei Aldir Blanc 2. Isso aí, de certa forma, ganhou corpo, houve um empenho, uma participação muito grande, e a Lei Aldir Blanc acabou sendo um sucesso que foi, né, com essa distribuição monumental de recursos. Esse trabalho de incentivar, de promover, de instigar o trabalhador da cultura, dos ativistas culturais, para que insiram a sua comunidade e defendam os seus artistas no direito que eles têm para receber esses recursos, por si só justificaria a existência de um pontão de cultura, porque é um trabalho de persistência, de rede, porque a gente trabalha em rede com vários pontos de cultura, e o trabalho que a gente dá também de assistência. Então, compete a nós, cabe a nós, que temos uma estrutura para poder auxiliar nessas questões de prestação de conta, nessa questão de estar fazendo layouts para aprovação de projetos, enfim, né, dar esse respaldo, dar essa garantia para todos que trabalham com a cultura, principalmente os pontos de cultura. Eu peço minha licença para poder aqui falar. Eu peço minha licença para poder aqui falar. E abençoe todos os presentes, ó nosso Pai Oxalá. Abençoe todos os presentes, ó nosso Pai Oxalá. Eu sou o mestre Marquinhos, natural aqui de Campinas. Eu sou o mestre Marquinhos, natural aqui de Campinas. Fazer samba e tiririca e a capoeira é minha sina. Em 2008, eu passei a conhecer e fazer parte, né? Estive na Teia de Brasília, onde eu fiz parte da Ação Griot. E foi lá em 2008 que foi criado, né, comissão, né, primeira Comissão Nacional de Griots e Mestras, né, de Tradição Oral do Brasil. E a gente, né, eu fui uma das pessoas, né, escolhidas para fazer parte dessa comissão. E daí então a gente continua a se reunir dentro desse movimento todo. A gente foi para Lençóis, se encontrou, né? Nós da comissão se encontramos lá, estudamos algumas leis, né? Tanto do Pernambuco, né? De alguns outros estados, né? Pegamos alguns, né? Que falavam a respeito de leis, assim, para os mestres que tinham, e a gente, através daí, a gente foi e construímos, né, a Lei Griot. Saímos por esses estados do Brasil aqui afora, né, fazendo essa movimentação, colhendo assinaturas. E aí, quando chegamos, que fomos para pegar e dar entrada na lei,
Aí tinham dado entrada numa lei, a lei dos mestres, e nisso a lei Griot, ela entrou apensada, essa lei dos mestres, né? Então ela está lá, está em Brasília, está tramitando, né? Teve o início a ação Griot, que chamou através de Célio Turino, né? Na época que estava lá, chamou Márcio Caires e Lília, né? Pacheco, são os coordenadores nacionais, né? Da ação Griot, para estarem levando essa pedagogia, esse modo de fazer, esse nosso jeito de fazer a nossa cultura de transmissão oral, né? De estar passando o que nós aprendemos com os nossos mais velhos, com as nossas mais velhas, com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais, né? Dar continuidade a toda essa ancestralidade, essa riqueza que nós temos, né? E conseguimos ultrapassar, passar pela pandemia, né? Sobreviver. E estamos aqui para dar continuidade à missão que nos foi dada. Então é isso, meu povo. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês. E como diz, a lua já subiu, estamos indo embora. A lua já subiu, estamos indo embora. Devo com Deus e Nossa Senhora, e vamos com Deus e Nossa Senhora. Capoeira Angola é o meu saber. Capoeira Angola é o meu viver. Jogar capoeira Angola, este é o meu saber. Jogar capoeira Angola, este é o meu saber. E dizer para vocês assim que o que eu sou, hoje o que eu sou, eu agradeço a papai, mamãe e vovô. O que eu sou, eu ensino a meus filhos, minhas filhas, o que papai, mamãe, vovó, vovô, meus bisavós, tataravós, nos ensinou. Então é assim, estamos indo embora. Vamos com Deus e Nossa Senhora. Valeu, até a próxima, né? Até 2023, na teia nacional, porque eu acredito. E você? Axé.